Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Processual Civil e para hoje a minha abordagem vai girar em torno da personalidade e da capacidade judiciária. Por isso, convido-lhe a assistir o vídeo até ao fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno desta temática de vital importância para o nosso estudo. E se for novo no canal, convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que possa ser notificado sempre que subirmos vídeos novos e compartilhe, caso queira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira contribuirmos para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o vídeo. Como ficou esclarecido na aula anterior, os pressupostos processuais são, na verdade, 5, nomeadamente a capacidade judiciária, a personalidade judiciária, a legitimidade, o interesse das partes e a competência do tribunal. Na verdade, vimos aqui várias outras classificações dos pressupostos processuais e vai lá e verifica essa aula de modo a que possa efetivamente estar melhor esclarecido em torno disso. Para hoje, nós não vamos citar novamente esses pressupostos processuais, mas sim começaremos a partir de agora a esmiuçar individualmente cada um desses pressupostos. E como eu disse inicialmente, para hoje a nossa abordagem vai girar em torno da personalidade e capacidade judiciária. Inicialmente, vamos olhar claramente para a questão da personalidade judiciária e nós já sabemos que todo e qualquer ser humano, a partir do momento em que nasce completo e com vida, nos termos do artigo 66 do Código Civil, adquire a personalidade jurídica, que significa nada mais nada menos do que a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações. Para mais esclarecimentos, temos já aqui no canal uma aula em torno da questão dos sujeitos da relação jurídica. No entanto, vai lá ver essa aula de modo a que possa estar melhor esclarecido em torno dessa questão. Mas por que eu chamo essa matéria aqui a colação? Porque, na verdade, a partir do momento em que o indivíduo ganha os direitos e obrigações com o nascimento completo e com vida, automaticamente tem também a suscetibilidade de ser parte num processo, porque em questões judiciárias, a personalidade judiciária consiste em nada mais, nada menos do que em ser parte num processo. E quem pode ser parte no processo? Claramente quem tem essa personalidade jurídica. E se nós olharmos aqui para o artigo, meu Deus, Código Civil perdeu, dá-me um minuto. Pois é, está aqui o Código Processual Civil. Se nós olharmos aqui para o artigo 5º do Código Processual Civil, vamos, na verdade, ter em conta aquilo que eu acabei de esclarecer. Porque o artigo 5º, no seu número 1, estabelece o seguinte: a personalidade judiciária consiste na suscetibilidade de ser parte num processo. E o número 2 acrescenta: quem tiver personalidade jurídica tem igualmente personalidade judiciária. Claramente, meu caro, daí vai ter que fazer aqui uma remissão no artigo 66 do Código Civil com base a esse número 1 e 2 do artigo 5º do Código Processual Civil. Porque, em regra, é isso. Quem tem direitos e obrigações, automaticamente tem a suscetibilidade de ser parte no processo. E nós, quando fizemos aqui o nosso estudo sobre direito processual civil e falamos sobre a estrutura da própria relação jurídica processual civil, vimos que incidem sobre o processo civil 3 partes essenciais. Por um lado o tribunal, por um lado o autor e por outro lado o réu. Isso do ponto de vista formal. Mas do ponto de vista material, verificamos que, na verdade, a relação jurídica material controvertida vai incidir essencialmente sobre, por um lado, o réu e, por outro lado, o autor. E, automaticamente, quer o réu, quer o autor, têm que ter essa personalidade judiciária e, consequentemente, a personalidade jurídica. Imaginemos-nos que, se eu não tiver essa personalidade judiciária, automaticamente não posso ser parte no processo. Daí é que, por exemplo, se o meu cão, imagine, cause danos na esfera jurídica de outrem, aquela pessoa não vai intentar ação contra o meu cão. Por quê? Porque o meu cão não tem personalidade jurídica e, consequentemente, não pode ser parte num processo civil. Mas pode, no âmbito daquilo que é a responsabilidade civil objetiva, intentar uma ação contra mim. Porque, efetivamente, sou o dono do cão e, por conta disso, devo responder pelos danos que o cão causar na esfera jurídica de outrem. Assim sendo, eu serei o réu e ele será o autor, porque eu sim tenho personalidade jurídica. No entanto, nós vamos verificar que, em questões de personalidade jurídica, a regra é que ela vai ser atribuída
para duas entidades essenciais. Por um lado, as pessoas singulares. Quem é a pessoa singular? Sou eu, és tu, é o seu irmão que está aí do seu lado, porque, regra geral, a pessoa natural é a pessoa singular, porque adquire essa personalidade jurídica quando nasce completa e com vida nos termos do artigo 66 do Código Civil. E, no entanto, para além dessa pessoa singular, a lei também atribui a personalidade jurídica ou judiciária às pessoas coletivas. Por quê? Nós já vimos aqui, em série, o nosso estudo sobre a relação jurídica no direito civil, que as pessoas coletivas também têm personalidade jurídica. Por quê? Porque podem ser titulares de direitos e obrigações. Daí que nós podemos, na verdade, aqui em sede do direito processual civil, intentar ações contra o Estado, contra uma empresa, e essa empresa também pode intentar uma ação contra nós. Por quê? Porque é uma pessoa coletiva ou não é? É uma pessoa coletiva. E tem personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica é diferente do que acontece com uma pessoa natural, uma pessoa singular, que sou eu, nasci, completo e com vida, automaticamente tenho direitos e obrigações. A pessoa coletiva, na verdade, vai ganhar essa personalidade jurídica dependentemente daquilo que for a sua natureza. Porque nós podemos ter sociedades comerciais que, na verdade, dependem do registro para poderem adquirir a personalidade jurídica. Podemos ter aqui associações que dependem de uma instituição que vai reconhecer a mesma instituição ou a mesma associação. E, portanto, dependendo muito daquilo que for a tipologia da pessoa coletiva, poderemos atribuir a personalidade jurídica através de uma instituição, através de um reconhecimento ou então do registro. No entanto, nós já falamos tudo isso aqui em sede de direito civil e, mais uma vez, estamos aqui a dizer que o direito está efetivamente interligado e, como já convidei-o há pouco para ir ver a nossa aula sobre responsabilidade civil, também convido-lhe a ir ver a nossa aula sobre as pessoas coletivas. Logo, quando queremos falar sobre a personalidade judiciária, em regra, vamos atribuir às pessoas singulares e, por outro lado, às pessoas coletivas, porque elas são, em regra, as únicas que podem ter essa personalidade judiciária, assim como ocorre lá na personalidade jurídica quando falamos sobre o direito civil. No entanto, a lei ainda vai fazer uma extensão da personalidade judiciária, ou seja, em determinadas circunstâncias, existirão outras entidades ou outros entes que, não obstante a não terem personalidade judiciária, poderão ser parte no processo, nos termos do artigo 5º, número 1. Quem são essas pessoas ou quem são esses entes? Em primeiro lugar, colocamos aqui a herança jacente. Já sabemos o que é uma herança, né, meu caro? Não sabe? Não tem problemas. Temos aqui no nosso canal a matéria que se refere sobre o princípio do fenômeno sucessório. Vai lá ver essa aula de modo a que possa estar melhor esclarecido sobre essa questão. Mas, de forma resumida, a herança consiste nada mais nada menos do que naquilo que for o conjunto do patrimônio de uma pessoa já falecida. Ou seja, a partir do momento em que uma pessoa falece, deixa uma herança para que essa possa ser substituída através dos seus herdeiros. No entanto, enquanto não se fazer a distribuição do patrimônio, do decuios, ou seja, da pessoa falecida, aquela herança nós vamos denominar como herança jacente. Ou seja, é uma herança aberta, mas que ainda não foi distribuída aos seus herdeiros. Logo, havendo necessidade de intentar uma ação, na medida em que o decuios deixou, por exemplo, dívidas, não havendo essa distribuição, eu não vou intentar uma ação, por exemplo, contra o filho, nem uma ação contra a esposa do decuios, mas sim deverei intentar ação contra a própria herança jacente, porque a herança foi aberta, mas ainda não foi distribuída. Consequentemente, a lei, nos termos do artigo 6 do Código de Processo Civil, vai dar efetivamente essa legitimidade ou então essa possibilidade da própria herança jacente ser parte num processo. Vamos lá ler o que nos diz o artigo 6º. Extensão da personalidade judiciária. A herança cujo titular ainda não esteja determinado e os patrimônios autônomos semelhantes, mesmo que destituídos de personalidade jurídica, têm personalidade judiciária. Meu caro,
estamos aqui claramente a colocar a herança adjacente como parte num processo, independentemente de não ter a personalidade jurídica. Por quê? Porque a herança adjacente, em regra, não pode ser titular de direitos e obrigações, mas nesse caso concreto vamos aqui lhe colocar dentro do processo, na medida em que existem interesses claros sobre a referida herança. Para além disso, nós vamos incluir também, no que diz respeito à extensão dessa personalidade judiciária, as sucursais, filiais e outras modalidades de representações. Exatamente, meu caro. Nós, em regra, falamos das sociedades comerciais, falamos das associações, falamos das fundações a nível interno. Ou seja, eu constituo uma empresa em Angola, ok? No entanto, a minha empresa vai realizar a sua atividade apenas em Angola. Mas existem situações em que as empresas são, por exemplo, constituídas aonde? Nos Estados Unidos, no Brasil. Mas a sede estando no Brasil ou nos Estados Unidos, eu aqui em Angola tenho interesse em explorar a mesma atividade que a referida empresa. Imaginemos uma Coca-Cola. A Coca-Cola não é angolana, mas tem aqui uma filial. Tem aqui uma sucursal. Muitos bancos internacionais têm sucursais cá em Angola. Logo, em bom rigor, todos os atos que essa sucursal praticar, tivemos que falar, sendo uma filial ou uma sucursal de uma outra entidade com sede no estrangeiro, devíamos intentar ação contra a sede principal. Mas não. Em determinadas circunstâncias, se esse ato for praticado exclusivamente pela sucursal no território angolano, em vez de intentarmos ação lá no estrangeiro, nós vamos intentar ação contra a sucursal cá em Angola. A sucursal por si só não tem personalidade jurídica, por quê? Porque responde pela sede principal, a filial também não tem personalidade jurídica, porque responde pela sede principal, porém, nessas circunstâncias, poderemos claramente intentar ação contra a sucursal ou contra a filial. Vamos lá olhar o que nos diz o artigo 7º do Código de Processo Civil. Número 1. Personalidade judiciária das sucursais. As sucursais, agências, filiais ou delegações podem demandar ou ser demandadas quando a ação proceda de facto praticadas por ela. Exatamente. Imaginemos que a empresa cá em Angola, a sucursal melhor, cá em Angola, pratica um ato que vai causar danos ao ambiente. Okay? É a sucursal concreta. Então vão intentar, ou o Estado vai intentar ação contra aquela. O Estado vai aplicar as medidas administrativas na sucursal, porque a sucursal praticou o ato cá e foi a própria sucursal que praticou. No entanto, aqui a lei atribui a personalidade jurídica a elas, mas também o número 2 estabelece o seguinte: se a administração principal tiver a sede ou domicílio em país estrangeiro, as sucursais, agências, filiais ou delegações estabelecidas em Angola podem demandar e ser demandadas, ainda que a ação derive de facto praticado por aquela, quando a obrigação tenha sido contraída com um angolano ou com um estrangeiro domiciliado em Angola. Meus caros, eu dei aqui vários exemplos e aí está. Se a agência, se a filial, se a sucursal está em Angola, mas a sua sede principal está no estrangeiro, eu ainda assim posso intentar ação contra a sede principal nos termos do número 2 do artigo 7º. E não obstante a isso, nós verificamos também que em Angola existem muitas empresas grandes que têm sede basicamente em todo o território nacional. Imaginemos que, por exemplo, não quero dar exemplo aqui porque senão vou estar a fazer promoção. Mas pronto, você conhece vários supermercados em Angola que têm praticamente em todo o território nacional. No entanto, se está em Angola, a sucursal, ou a filial, ou a agência praticou o ato mesmo cá em Angola, posso demandar a sucursal ou a agência. Mas se estiver no estrangeiro, posso, nos termos do número 2 do artigo 7º, intentar ação contra a sua sede principal. Portanto, meus caros, para além dessa questão da sucursal, nós vamos encontrar aqui as sociedades irregulares. Exatamente. Nós, quando estivemos aqui a falar sobre a questão das sociedades comerciais, naquilo que é a sua constituição e os acordos parasociais ou os atos que a mesma pode praticar antes de ser efetivamente registrada, vamos verificar melhor tudo isso. Mas é o seguinte,
Uma sociedade irregular é aquela que foi constituída, mas não obedeceu os parâmetros exigidos por lei. Exatamente. Eu fui lá, comecei até a constituir a empresa, mas depois parei. Mas ainda assim, a empresa vai praticando atos. Se essa empresa praticar algum ato, e no entanto ferir ou causar danos a terceiras pessoas, a lei atribui a ela, independentemente de não ter ganho, a personalidade jurídica, que vai ser o registro da mesma sociedade comercial, ainda assim a lei estabelece, nos termos do seu artigo 8º do Código Processual Civil, legitimidade, ou seja, personalidade judiciária para que a mesma possa ser parte no processo. Mas atenção, nós aqui, quando falamos sobre as pessoas ou as sociedades comerciais irregulares, nós não lhes vamos atribuir personalidade judiciária ativa e passiva, não. Aqui só vai simplesmente ser passiva, ou seja, ela só vai poder ser demandada e não poderá demandar ninguém. Porque se assim ocorrer, estaríamos perante um abuso do direito, especificamente no venire contra factum próprio. Jorge, o que é que disseste? Bem, eu também não sei, mas tem aqui um vídeo já no canal que lhe pode ajudar sobre isso. Falamos sobre o abuso do direito e o princípio da boa-fé, já aqui no nosso canal, e vai lá aqui no card, e aqui, clica aqui nesta tecla, vai lá ver e vai perceber efetivamente o que é um venire contra factum próprio. No entanto, o artigo 8º estabelece, número 1, a pessoa coletiva ou sociedade que não se ache legalmente constituída, mas que proceda de facto como se o estivesse, não pode opor, quando demandada, a irregularidade da sua constituição. Mas a ação pode ser proposta só contra ela ou só contra as pessoas que, segundo a lei, tenham responsabilidade pelo facto que serve de fundamento à demanda ou simultaneamente contra a pessoa coletiva ou sociedade e as pessoas responsáveis. Meu caro, o número 2 ainda estabelece, sendo demandada a pessoa coletiva ou sociedade, é ilícito deduzir reconvenção. Meus caros, é basicamente isso que nós podíamos aqui analisar em torno das pessoas que devem efetivamente ser consideradas com personalidade judiciária. Regra geral, temos as pessoas singulares e as pessoas coletivas, mas podemos estender essa personalidade judiciária às heranças, às sucursais, às filiais, agências, etc., bem como às sociedades irregulares. Agora, temos aqui para finalizar a consequência da verificação dessa personalidade judiciária. E se eu não tiver personalidade judiciária, qual é a consequência? Ou seja, eu intentei uma ação contra um cachorro, eu intentei uma ação contra uma pessoa já falecida. Posso fazer isso? Do mesmo jeito que eu ganho a personalidade judiciária ou jurídica também com o nascimento completo e com vida, Lucy, como é que eu perco a personalidade jurídica? Perfeito. Eu nasci, tenho personalidade jurídica, morri, já não tenho personalidade jurídica. No entanto, quando eu vou intentar ação e essa pessoa estiver desprovida de personalidade jurídica, automaticamente poderemos aqui acarretar duas consequências. E essas consequências vão depender do tempo. Isso mesmo. Se nós verificarmos a falta de personalidade jurídica antes da citação do réu, ou seja, a partir do momento em que eu elaboro a minha petição inicial e vou demandar alguém ou uma coisa que não tenha personalidade jurídica ou judiciária, consequentemente, o juiz vai indeferir, ou seja, vai proferir um despacho de indeferimento liminar nos termos do número 1 do artigo 474, na sua alínea B. Perfeito. Porque o despacho de indeferimento liminar, claramente, é feito antes da citação. Vamos lá verificar o artigo 474, que é para esclarecermos isso. Eu não gosto de deixar aqui as coisas sem fundamentar. Estabelece o artigo 474, indeferimento liminar, número 1. A petição inicial deve ser indeferida, linha B, quando seja manifesta a incompetência absoluta do tribunal, a falta de personalidade. Perfeito. Ou de capacidade judiciária do autor ou do réu, ou a sua ilegitimidade. Meu caro, o indivíduo não tem personalidade judiciária, o juiz, nos termos do artigo 464, número 1, a linha B, vai indeferir liminarmente. Mas imaginemos que o juiz não verifica isso e o processo passa, profere o despacho de citação e cita o réu, ou o suposto réu.
O réu, verificando aquela situação e sabendo que não tem personalidade judiciária, o que é que vai fazer? Vai, na verdade, contestar. Ou não. Já houve citação, então não há mais indeferimento liminar, mas sim haverá aqui uma absolvição da instância, ou seja, o réu será absolvido da instância na medida em que não tem personalidade judiciária. O artigo 288 do Código Processual Civil vai, na verdade, dar aqui respaldo legal naquilo que é a nossa situação aqui referida. Artigo 288. Número 1. O juiz deve abster-se de conhecer do pedido e absorver o réu da instância. A linha C. Quando entenda que alguma das partes é destituída de personalidade judiciária. Portanto, meus caros, são essas as consequências que podem incorrer quando uma das partes esteja desprovida de personalidade judiciária. Posto isto, vamos então agora analisar a questão da capacidade judiciária. Parece um pouquinho mais frágil e na verdade é mesmo, vai ser um pouquinho mais rápido em termos do que ocorremos há pouco na personalidade judiciária. E vamos aqui começar a aferir. Meu caro, nós quando falamos mais uma vez em sede de direito civil sobre a personalidade jurídica das pessoas físicas e coletivas, também verificamos que elas deviam ter capacidade judiciária, ou seja, capacidade jurídica. E, no entanto, nós, para podermos aferir a questão da capacidade judiciária, que na verdade não é nada mais nada menos do que na susceptibilidade de estar por si só em juízo. Se por um lado eu tenho personalidade jurídica, porque posso ser parte num processo, para além disso eu tenho que estar por si só em juízo, ou seja, eu devo ter a capacidade judiciária. E o seu artigo 9 do Código de Processo Civil vai, na verdade, dar respaldo legal a isso mesmo, estabelecendo o seguinte: conceito e medida da capacidade judiciária. Número 1. A capacidade judiciária consiste na possibilidade de estar por si em juízo. Número 2. A capacidade judiciária tem por base e por medida a capacidade de exercício de direitos. Ou seja, mais uma vez eu vou ter aqui que fazer uma combinação no número 2 do artigo 9 do Código Processual Civil com o artigo 67 do Código Civil. Ou seja, porque quem tem capacidade de gozo, de exercício, também, nos termos daquilo que é a maioridade do indivíduo, automaticamente tem a personalidade e, consequentemente, a capacidade judiciária. Meu caro, estar por si só em juízo o que é? É, na verdade, praticar os atos ou escolher voluntariamente o meu representante junto do tribunal. Ou seja, quem é maior de idade, regra geral, tem a personalidade e, consequentemente, a capacidade judiciária. E já vimos que quem tem maioridade também, no que diz respeito ao direito civil, tem a capacidade jurídica, pode livremente praticar os atos que lhe bem aprouver, exercer os seus direitos, a sua pessoa e os seus bens. Consequentemente, estamos aqui perante o indivíduo que tem pleno gozo dos seus exercícios e dos seus direitos. Portanto, meu caro, aqui em sede de tribunal não fugimos a essa regra. Porém, indivíduos há que não vão ter certa capacidade judiciária. E para esses atos, como é que se faz? Ele deverá estar representado. Atenção que essa incapacidade no que diz respeito às pessoas singulares poderá suceder de 3 situações diferentes. Nós já estudamos aqui em sede de direito civil, meus caros. Eu vou falar muito sobre essa matéria hoje, infelizmente, ou felizmente, né? Portanto, vai lá ver essas nossas aulas, de modo a que possa estar aqui bem entrosado. No entanto, quais são essas 3 situações? Em primeiro lugar, a menoridade. Em segundo lugar, a interdição. E em terceiro lugar, a inabilitação. Perfeito. Meu caro, eu nasci completo e com vida. Nasci hoje completo e com vida. Ganhei a personalidade jurídica e, consequentemente, a personalidade judiciária. Ou seja, posso ser parte num processo. Posso. Mas poderei responder por mim mesmo no processo? Não. Porque sou menor de idade. Um bebê não vai ser levado no tribunal.
deverá estar representado. E quem representa o menor, em regra, são os seus pais, porque são eles que exercem o poder paternal. No entanto, tenho 10, 11, 12 anos, posso ir para o tribunal, ser parte no processo? Posso ser parte no processo. Porém, no referido processo, deverá estar representado por quem exerce ou o poder paternal ou a tutela. Fez-me perceber? Agora, imaginemos que eu atingi a maioridade. Perfeito. Automaticamente ganhei a minha capacidade de exercício e, consequentemente, a minha capacidade judiciária. Posso estar por si só em juízo ou escolher o meu advogado de forma voluntária. Porém, sofro de surdez, mudez, cegueira ou de anomalia psíquica. Não consigo discernir o certo do errado. Não consigo gerir a minha pessoa e os meus bens. Poderei ser parte no processo? Também não, porque careço dessa incapacidade. Tenho sim a maioridade, tenho 30, 40 anos, mas estou perante um desses elementos que eu acabei de referir. Automaticamente não poderei ser parte, deverei estar efetivamente representado no processo. Por quem? Por um representante legal, porque são as situações que podemos efetivamente suprir as incapacidades. No entanto, meu caro, as pessoas coletivas, na verdade, nós já vimos anteriormente que também atribuímos a elas a quê? A personalidade judiciária. Tendo personalidade judiciária, ganham automaticamente também a sua capacidade judiciária, ou seja, podem estar de per si no processo. Porém, a representação da sociedade já é algo in natura. Por quê? Porque eu não posso, por exemplo, levar uma empresa no tribunal. A empresa deverá estar representada. Atenção, essa representação já é legal ou estatutária. A lei estabelece que uma sociedade por cotas, por exemplo, deve estar representada pelo seu gerente. A lei determina. E os próprios estatutos da sociedade comercial vão nomear alguém como gerente da sociedade comercial. Havendo aqui a necessidade de intentar uma ação contra aquela referida empresa ou contrário à empresa intentar uma ação contra mim, deverá estar no processo representada por quem? Por quem exerce a gerência ou então um órgão social da referida empresa, porque a lei assim determina. Logo, sendo essa pessoa fictícia que o direito criou, ela não vai poder estar sozinha no processo, mas vai estar representada por alguém que a lei ou o estatuto da sociedade ou da associação ou da fundação determine. Com o Estado, também já sabemos que o Estado, em regra, vai ser representado por alguém, por um ente específico, que é o Ministério Público. Meus caros, temos aqui a questão da incapacidade. Incapacidade. Quem são os incapazes? Artigo 10º vai, na verdade, nos dizer como é que fica essa situação. Eu já basicamente falei há pouco tempo sobre isso, mas vamos lá. Número 1. Os incapazes só podem estar em juízo por intermédio dos seus representantes ou autorizados pelo seu curador, exceto quando quanto aos atos que possam exercer pessoal livremente. Nomeação do representante. Quem nomeia o representante do incapaz? Número 1. Quando incapaz, artigo 11º, número 1. Quando o incapaz não tenha representante, deve requerer-se a nomeação dele ao tribunal competente ou a nomeação de um curador provisório ao tribunal da causa. Meus caros, há aqui outros artigos que efetivamente deve ter em conta. Eu não vou ficar aqui a ler todos os artigos de modo a que não possa interferir e fazer com que o vídeo fique mais longo do que já está. Bem, então é basicamente isso que nós podemos aqui nos ater. Assim sendo, podemos agora aqui analisar a questão da consequência da falta de capacidade judiciária. Meu caro, isso aqui até é muito simples, nós já vimos há pouco. A mesma consequência que acarreta personalidade judiciária será a mesma que vai acarretar a capacidade judiciária. No entanto, isso vai depender muito daquilo que for a parte concreta. Para o autor, porque é ele que demanda a própria ação, na verdade nós vamos ter aqui uma consequência um pouquinho mais forte em relação aqui para o autor.
No entanto, sempre que o autor intentar a ação e, na verdade, existir aqui essa irregularidade da própria capacidade judiciária, imaginemos que o indivíduo é menor, no entanto, intenta a ação ainda assim, automaticamente haverá necessidade de fazer-se a citação, notificar o próprio representante legal, ou seja, o pai do menor. E sendo o pai chamado no processo, deverá, na verdade, ratificar tudo aquilo que já foi feito no processo, de modo a que o processo possa continuar. Porque se não o fizer, automaticamente vamos dar lugar aqui à absolvição do réu na instância, nos termos do número 1, a linha C do artigo 288 do Código de Processo Civil. Já para o réu, a questão é completamente diferente. Existindo essa irregularidade na sua capacidade judiciária, ele vai simplesmente vamos notificar ou ratificar, ou vamos simplesmente notificar o seu representante legal e automaticamente não será necessário a ratificação que existe, por exemplo, para o autor. Aqui, existindo ou não ratificação, o legislador entendeu que, sabendo que lhe vai favorecer, o réu não vai ratificar. Então, a lei estabelece claramente essa situação, de modo a que não possamos ferir os interesses do autor. Portanto, meus caros, em termos de capacidade e personalidade judiciária, é basicamente isso que eu tinha preparado para hoje e eu espero ter sido claro e conciso nas minhas explicações. Se não fiz, já sabe, não hesite, entre em contato através das nossas redes sociais ou, se preferir, deixe a sua dúvida no comentário que, de modo a que existir possibilidades temporais, nós poderemos respondê-lo. E, como sabe, é sempre um prazer compartilhar conhecimentos consigo e agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Espero por si no próximo vídeo e, como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.